Fala pessoal, hoje eu quero te dar 5 passos práticos para você ser mais produtivo no seu dia a dia. Meu nome é Douglas, empreendedor e consultor. Peço para que você se inscreva no canal, que além de você receber todas as dicas aqui dos vídeos que eu faço, você também me ajuda nesse projeto. Também você pode curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. E vamos lá para o vídeo de hoje, para os 5 passos. O tempo é algo muito valioso, né? A gente não pode comprar mais tempo, a gente não pode voltar atrás no tempo. Por isso que a gente precisa realmente avaliar todos os dias como nós estamos investindo o nosso precioso tempo. E isso independentemente da etapa de vida que você está. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o passo inicial da gestão do tempo. E hoje eu quero te falar sobre 5 passos para você ser mais produtivo que pessoas bem-sucedidas utilizam. Como referência, eu utilizei a metodologia do livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Primeiro passo, você deve definir o seu objetivo de vida. O primeiro passo para um grande projeto é você definir qual é o objetivo. E assim tem que ser com a nossa vida. Primeiro a gente tem que definir o que a gente quer. A gente precisa escrever qual que é a nossa missão de vida, quais são os nossos valores, né? Qual é o nosso propósito. A gente precisa escrever também como a gente se vê daqui a alguns anos. E nesse propósito a gente deve verificar, né, quais são os diferentes papéis que a gente atua na nossa vida. Por exemplo, como filho, né, esposo ou esposa, empreendedor, gestor, etc. Mas claro, nesse ponto não precisa ser tão específico assim, né? Vamos dizer que essa definição é como se fosse as margens, né, daquilo que vai guiar o rio da nossa vida. Olha que filosófico. Por exemplo, né, deixa eu colocar aqui um exemplo de missão. Pessoalmente, quero estar envolvido em projetos que impactem pessoas, principalmente os menos favorecidos. Agora, exemplo de valores. Honestidade, sinceridade, sei lá, comunicação, criatividade, produtividade. Então aí você coloca quais são os valores que você acredita que você tem na sua vida. E aí você pode escrever, né, por exemplo, me vejo daqui, sei lá, 5 anos morando na cidade X, atuando como advogado na área X. E a partir dessa definição, a gente já pode ir para o próximo passo. O segundo passo é estabelecimento de metas. Metas são objetivos por escrito que são alcançáveis e que realmente são importantes para você. Dentro dos papéis que foram colocados ali na primeira etapa, você precisa agora definir metas para esses papéis. No mínimo, você deve definir metas para a sua área profissional e para a sua área pessoal. Existe uma metodologia chamada Metas Smart, que é uma coisa muito legal que você pode pesquisar depois, inclusive, para se aprofundar mais no assunto, mas basicamente ela traz 5 pontos. A meta ela deve ser específica, que é o que, ela deve ser mensurável, que é o quanto, ela deve ser alcançável, que é o como, ela deve ser relevante, que é o porquê, e ela deve ser temporal, que é o quando. E essas mesmas metas, elas podem ser quebradas em tarefas menores, né? Eu incentivo muito você a escrever, que é na realidade o que eu faço, né, no meu dia a dia. Então eu tenho um cartãozinho, assim, um cartão de visita mesmo, em branco, onde eu escrevo quais são as minhas diferentes áreas da vida, e eu escrevo algumas metas e algumas tarefas que eu tenho para elas. Então durante o meu dia eu vou priorizando as minhas tarefas e colocando elas, executando conforme eu consigo. E é bacana essa questão de você escrever, porque na realidade você livra, né? Você limpa a sua mente para não ficar pensando, né, o que você precisa fazer. Então quando você escreve, você ajuda nesse processo. E tem uma outra coisa muito legal sobre essa questão de você escrever as metas e as tarefas, que depois que você conclui elas, é muito prazeroso você ir lá e fazer o risquinho nela. Passo número 3 é o planejamento. O planejamento consiste em você pegar as metas, né, e tarefas que foram estabelecidas no tempo anterior e realmente jogar elas, planejar elas para serem colocadas e inseridas no seu dia a dia. Então os 2 pontos mais importantes do planejamento é o que e quando a tarefa vai ser executada. A gente também deve levar em consideração no planejamento a questão de tempo livre, tempo com a família, tempo sozinho, tempo para o lazer, etc. Essas coisas são muito importantes. E também tem uma frase, né, que eu creio que seja do Warren Buffett, que ele fala assim: escolha 20 coisas mais importantes que você quer fazer na vida. Dessas 20, pegue 5 e diga não para as outras 15 até que você complete essas 5. Então isso é muito legal porque é uma frase que fala a respeito desse planejamento, né, priorização e foco nas coisas importantes. Não adianta a gente querer fazer, sei lá, 50 coisas que a gente não vai conseguir, então a gente precisa dar foco e priorizar as coisas que são mais importantes pra gente. E dentro desse processo, né, existe uma recomendação de que seja planejado de 50% a 70% do nosso dia e deixar o resto ali para imprevistos, né, que com certeza eles vão acontecer. E o quarto passo é organização.
deixar as coisas bem organizadas, né? Durante o dia você não precisar ir lá procurar alguma coisa, ou mesmo você parar o teu dia para organizar bagunças. E essa organização, ela deve acontecer tanto no nível físico, quanto no nível lógico e no nível do conhecimento. Então aí são 3 áreas bem importantes que a gente precisa manter as coisas bem conectadas e padronizadas para que a gente possa evoluir e ser bem produtivo durante o nosso dia. Eu utilizo diversas pastas, né, físicas para guardar meus arquivos, então elas todas são etiquetadas, né, com o título, e também no computador eu tenho todas as minhas pastas bem organizadas ali por data, né, por projeto, por títulos, enfim, isso me ajuda na agilidade, né, de sempre procurar alguma coisa, sempre encontrar rapidamente. E depois de tudo organizado, a gente precisa ir para um passo que eu creio que seja o mais importante, que é o número 5, execução. E aqui é onde efetivamente a gente executa a tarefa. Então tem muitas pessoas que desprezam os passos anteriores e por isso elas não conseguem ser produtivas na parte da execução. Porque é relevante, antes de você efetivamente executar a tarefa, você fazer o planejamento, né? Os passos que a gente colocou anteriores, né? Que é tanto a questão do propósito, a questão de estabelecer metas, a questão de você estar bem planejado e bem organizado. Então quando você chega na parte da execução, tudo fica mais fácil o fluir dessa atividade. E aqui é importante, né? Também de novo, né? A questão da priorização. Você deve observar também, né, se existe alguma tarefa, né, que não foi concluída, né, ou seja, está em aberto. Aqui você também pode delegar tarefas, que é uma coisa bem importante no planejamento. E também, por último, foco. Então, foco também na execução é uma coisa muito relevante. E existem várias técnicas, né, que podem te ajudar nessa questão do foco, né? Uma delas que é muito conhecida é a técnica de Pomodoro, né? Que consiste aí de você ficar focado, né, num determinado tempo e depois ter um descanso, enfim. Também tem outras técnicas. Às vezes você pode gostar também de colocar música ou ficar em algum canto específico ali para executar a tarefa. Então você precisa encontrar, né, como melhor você executa as tarefas. E esse então foram os 5 passos para você ter uma maior produtividade. Que técnica dessas você utiliza ou você utiliza alguma outra técnica? Coloca aí nos comentários. E não se esqueça, né, depois de você comentar, você se inscrever, caso você não seja inscrito, deixar um like aí no vídeo e compartilhar aí com seus amigos. Um grande abraço, fique com Deus e até logo!